Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma videoaula no meu canal no YouTube, e no vídeo de hoje nós vamos dar início a um novo tema aí, uma nova playlist que é o Power BI, tá? De antemão já aviso vocês que não estarei parando com as aulas em Python. Na verdade, a ideia é sempre agregar mais conteúdos novos para você, seja em Python, seja em Power BI, e futuramente também estaremos aí inserindo alguns conteúdos de SQL, Visual Basic, Excel e assim sucessivamente. Legal? Embora o tema seja relacionado a Power BI, gostaria de dedicar essa primeira aula para passar para vocês uma introdução, para dar um conhecimento bem legal para vocês do que é o Business Intelligence, para que depois, assim que vocês estiverem lá manipulando a ferramenta de Power BI, vocês vão conseguir entender de fato, esse conceito, essa metodologia, esse processo que é por trás aí dessa ferramenta tão poderosa que é o Power BI, que é utilizada aí tanto para análise de dados quanto para aplicação aí de Business Intelligence. Legal, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Te vejo lá. Então vamos nós aqui novamente, pessoal, darmos início ao tema da aula de hoje, que é uma preparação para nossas aulas futuras de Power BI. E hoje nós vamos falar aí do conceito, da metodologia, do processo que é o Business Intelligence, ou inteligência de negócio. Você pode ter visto aí também como inteligência empresarial e assim sucessivamente. E nós já provocamos vocês, fazendo aquela pergunta, o que de fato é o Business Intelligence? Business Intelligence, ele é o Power BI? Ele é o Tableau? Ele é o ClickSense? Ele é uma ferramenta, um framework? Ou ele é um programa? Não. O Business Intelligence, pessoal, ele nada mais é do que um processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações, com o principal intuito, de oferecer suporte à gestão do negócio, E como eu disse aqui, nesse contexto, em outras palavras, BI é a habilidade de transformar dados brutos, dados crus, em conhecimentos significativos, em conhecimentos valiosos, com a principal finalidade de te auxiliar na tomada de decisão, baseada em evidências consistentes e baseadas aí em informações eficientes, E como então iniciamos aí esse processo, de Business Intelligence? Iniciamos aí, obviamente, pelo nosso objetivo do negócio, e através dele partimos então aí para a identificação das fontes de dados, O que seriam essas fontes de dados? Conforme dito ali, são os dados cru, como são aí disponibilizados pelos sistemas geradores de informações. Pode ser um sistema ERP, pode ser planilhas eletrônicas, banco de dados, nuvens e assim sucessivamente. Legal? Então, uma vez que você tem acesso a essas informações, acesso a esses variados tipos de dados, nós iniciamos então um próximo passo, que é o processo de ETL, E essa primeira letra aí, que nada mais é do que o extrair, que é o extract, do inglês, que é um processo onde nós vamos conectar aí com aquelas fontes que nós identificamos no início. E depois que nós conectarmos com essas fontes de dados, nós vamos então para o próximo passo, que é o processo de transformação ou transform, que é a limpeza, a transformação desses dados. Na maioria dos casos, eu diria que grande parte dos casos, quando nós conectamos aí com esses dados brutos, com esses dados cru, ele vem com uma série de impurezas, com uma série de ruídos. Em outras palavras, vem com dados missing, que é faltando informações, ele vem aí com dados duplicados, dados inconsistentes e uma série de outros problemas, até mesmo aí relacionado à tipagem dos dados, ao tipo dos dados. Então, o processo de transformação, ele tem essa capacidade, de estruturar, de organizar, de realizar aí a limpeza desses dados. E por último, nós faremos então o processo de carregamento. Uma vez que extraímos os dados da minha fonte de dados, aplicamos aí uma transformação, organização, nós iremos disponibilizar esses dados para que eles possam então ser feitas análises e outros processos mais. Aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar, dentro do conceito, dentro do contexto de Business Intelligence, obviamente num processo de ETL, nós estaríamos aí, vou dar o exemplo aí do Pentaho Data Integration, nós conectamos essas fontes, absorvemos aqueles dados, inserimos no nosso sistema e ali aplicamos o processo de transformação, e o seu carregamento, ele é disponibilizado, ele é armazenado primeiramente num stage area e depois ele é armazenado aí, carregado dentro de um data warehouse ou data mart.
Insights. E trazendo para o Power BI, nós não teremos aí esse estagiário. Nós faremos o carregamento diretamente ali no modelo de dados do Power BI. Então, uma vez que disponibilizados esses dados todos tratados, organizados, estruturados ali dentro do nosso modelo de dados, nós partiremos então para as nossas análises. Aqui eu coloquei 3 análises importantíssimas, que é análise exploratória, descritivas e diagnóstica, né? E aqui eu vou falar para você cada uma delas. A análise exploratória, qual que é o principal objetivo? Ela tem como objetivo entender a natureza desses dados, né? Identificar padrões iniciais, detectar aí discrepâncias, é o que nós chamamos de outliers, e depois também ganhar insights iniciais sobre o conjunto de dados. Lembrando aí que os insights, eles nada mais são do que conhecimentos que são conquistados, conhecimentos que são adquiridos através de um conjunto de informações. Então, sempre que você ouvir insights, você está falando aí de conhecimentos que foram adquiridos aí através de um conjunto de informações. E dando sequência, vamos falar aqui da nossa análise descritiva, né, que tem como o principal objetivo verificar o que de fato aconteceu ou o que de fato está acontecendo. Com base em quê? Com base em dados históricos, com dados que você coletou, né, daquelas fontes de dados. Aqui nós demos o exemplo, a sumarização estatística, como médias, medianas, modas e assim sucessivamente. E por último aqui vamos falar da análise diagnóstica, né, que qual que é o objetivo dessa análise diagnóstica? É entender por que algo aconteceu, né, e isso tudo com base lá na nossa análise descritiva. Então sempre uma análise ela serve como sustentação para outras análises. E aqui nós damos exemplo aqui, identificar causa raiz de tendências ou padrões que foram observados ali na nossa análise descritiva. Volto a falar, né, Business Intelligence, você poderia também fazer assim a sua análise preditiva, né, tentando aplicar aí modelos estatísticos, né, de Machine Learning para você prever aí o futuro, né. Por enquanto nós vamos conter aqui nesses conceitos básicos também, até para não ofuscar muito a cabeça de vocês. Legal? Então, voltando lá para nossas análises, tendo todos esses dados, essas análises exploratórias, descritiva, diagnóstica, tudo pronto, nós vamos então aí para o nosso processo de Data Visualization, que nada mais é do que a geração, né, de relatórios, geração de dashboards interativos, onde nós criaremos então os nossos famosos KPIs, né, que são os nossos indicadores chaves, né, e contudo, através desses dashboards, desses KPIs, nós conseguimos fazer aí um monitoramento de como está o nosso negócio, como anda e se terá que ser feito algum planejamento futuro ou não. Legal? E também um ponto importantíssimo é o compartilhamento dessas informações. Então, contudo, derrubamos aí, né, aquela geração excessiva de e-mails, movimentação de grande parte de recursos para poder aí disponibilizar relatórios, né, fazer um consolidado de relatórios, né, planilhas excessivas que são enviadas por e-mails, então isso aí acarreta aí um problema muito grave de processamento. Então, com esses dashboards, né, com esse DataVis, você consegue disponibilizar aí o relatório e compartilhar com as áreas interessadas. Em resumo, o que seria então, de fato, né, esse processo de Business Intelligence? Ele seria a coleta de dados, a organização desses dados, análise, compartilhamento e monitoramento. Aqui no slide seguinte eu vou mostrar para vocês de maneira macro, né, como seria assim, né, esse processo de Business Intelligence. Então aqui nós temos o negócio, o business, né, e o seu objetivo principal aqui abaixo. Na sequência, nós teremos então diversas fontes de dados. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então você pode ter dados do SAP, um arquivo TXT, um arquivo Excel, um arquivo CSV, dados da nuvem, uma variedade muito grande de dados. E o que nós sabemos, né? Que os dados sozinhos, né? Ele por si só não significa nada, ele não traz nenhuma informação significativa para você. E é muito difícil extrairmos conclusões de dados crus, dados brutos. E por essa razão, então, que nós partimos então para um processo de transformação desses dados, né? E esse processo de transformação, o que ele visa? Gerar informações, é agregar valores àqueles dados iniciais, né? Então é transformar aqueles dados iniciais em informações significativas. Lembrando aí também que a informação, por outro lado, ela representa o resultado de um processo de organização e estruturação dos dados. Com tudo isso em mãos, obviamente, nós teremos então o conhecimento. E o que de fato é o conhecimento? O conhecimento, ele vai muito além, né? Sendo aí uma informação ou informações processadas e transformadas em experiência profissional. Então é através do conhecimento que você vai conseguir aí tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão mais correta, né, para que o seu negócio flua positivamente. E isso tudo, obviamente, estamos aí dentro aí de um processo, dentro de uma metodologia de técnicas de Business Intelligence.
Intelligence, legal? E ao final do dia, né, o core principal aí de Business Intelligence é a tomada de decisão. Então, com todo esse processo que nós mencionamos aqui, que nós falamos, que nós conversamos desde as primeiras apresentações até o BI da maneira macro, nós estamos aí enriquecendo, né, de evidências, de dados, informações, trazendo conhecimentos bem estruturados e conhecimentos íntegros, né, para que você possa tomar a melhor decisão aí dentro do seu negócio, para que você não tome a decisão incorreta. Legal? E aqui nós temos então de fato uma tabela para mostrar para vocês, né, qual que é a relação de fato entre dado, informação e conhecimento. E como exemplo, temos um dado vendas produto a janeiro 22. Este dado por si só ele não traz nenhuma informação significativa para você. É por isso então que partiremos aí para um processo de transformação para que aquele dado ele seja transformado em informações. E veja a diferença. O produto A teve 500 unidades vendidas em janeiro de 2022. Em relação ao dado, essa informação você já consegue extrair alguns insights, você já consegue ter um cheiro ali de como está as coisas dentro do seu negócio, né? Aquele dado, ele te traz algum valor, alguma significância, né? E por último, conhecimento, né? Então, pegando lá desde o dado informação, agora nós vamos transformar essa informação ou conjunto de informações em conhecimento. E o que nós temos aqui, ao analisar o histórico de vendas, percebemos que a sazonalidade afeta as vendas do produto A em janeiro. Uma campanha de marketing específica para este mês resultou em um aumento significativo nas vendas, indicando que as estratégias sazonais e campanhas direcionadas podem efetivamente impulsionar as vendas do produto A. Olha então, pessoal, a capacidade, né? Olha o poder de Business Intelligence, né? Que ele tem de transformar, né? Aquela informação que não significava nada em um conhecimento super valioso que vai te auxiliar aí de que forma você vai tomar suas decisões no seu negócio, de que forma você vai planejar o seu futuro e assim sucessivamente. Maravilha? Então aqui nós temos um exemplo, né? De aplicação, né? O que seria então aqui nós demos o exemplo de análise de vendas de uma empresa de varejo. Qual que seria o cenário? Uma empresa de varejo deseja entender melhor o desempenho de suas vendas. Utilizando aí os conceitos de Business Intelligence, nós vamos utilizar uma ferramenta de Power BI, por exemplo, para analisar os dados de venda, identificar padrões sazonais, avaliar o desempenho dos produtos específicos, otimizar a estratégia de precificação. Isso pode incluir dashboards interativos que mostram gráficos, relatórios detalhados sobre as tendências de venda. Então isso tudo é Business Intelligence. Entendemos qual que é a problemática que precisa ser resolvida e ali aplicamos todas essas técnicas, né, de Business Intelligence, conectando com esses dados, partindo para um processo de transformação e agregando aí informações, agregando conhecimento para que te auxilie na tomada de decisão. Legal? Um segundo exemplo, análise de estoque. Uma empresa de manufatura enfrenta, né, excesso de estoque em certos produtos, em determinados produtos. E a aplicação do BI, né, através de análise de Business Intelligence, a empresa revisa dados de produção, histórico de vendas e previsões de demanda para identificar padrões e ajustar a produção de acordo com o que é necessário. E isso pode resultar em uma gestão mais eficiente de estoque e redução de custos associados ao excesso de inventário. Então, nós conseguimos ver aí, né, uma variedade de coisas aí que pode ser aplicado no Business Intelligence, tá? Lembrando aí que ele pode ser aplicado em qualquer estratégia de negócio, em qualquer negócio, tá, pessoal? Ele não tem uma área específica. E seguindo adiante, quais seriam então de fato os benefícios do BI? Aqui nós temos uma visão holística do negócio, né? Então o que é isso? O BI ele permite você olhar o negócio como um todo, ele não faz isolamento de áreas nenhuma, ele te dá a possibilidade, a capacidade de você analisar o negócio como um todo, né? Então aqui eu coloquei que ele permite uma compreensão abrangente do desempenho da empresa, integrando dados de diferentes áreas. Então você realmente, quando você olha ali, por exemplo, como eu dei o exemplo anteriormente, para um dashboard integrado ali, você consegue saber como anda o seu negócio, se ele precisa de atenção, se ele precisa de um planejamento, se ele precisa de um plano de ação baseado naquelas informações ali, naquele conhecimento, naquele insight que foi disponibilizado para você através desses visuais, obviamente, e o negócio como um todo. Na sequência, a agilidade nas tomadas de decisões. Então, o BI ele facilita decisões, né? Então, ele deixa aí um relatório mais rápido, mais pronto possível, né? Onde você consegue ter a capacidade de tomar uma decisão em curto espaço de tempo. Então, não precisa movimentar todo um time, todo um recurso para que o levantamento dessas informações
mais te leve aí a um desencadeamento aí de movimentações de mais recursos para que você possa tomar uma decisão. E sim, de fato, você vai ter a decisão pronta, né, em tempo real e que você consiga tomar essa decisão em curto espaço de tempo, em segundos. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é a otimização do processo, né, a identificação de áreas de melhoria e eficiência por meio de análise detalhada dos dados operacionais. Então, esse é um ponto que é muito utilizado também, né, para você melhorar aí os seus processos, né, ver o que de fato, quais são os pontos de dores lá, né, através da aplicação de Business Intelligence, você consegue identificar, né, quais são os pontos que requerem melhoria, requerem atenção e ao mesmo tempo, né, atuar diretamente ali nesse ponto de dor e corrigir qualquer problema e fazer o seu planejamento, tomar a sua decisão de maneira consistente. E por último, falaremos da competitividade do mercado. Então, cada vez mais as empresas, né, que não aderem, né, conceitos como Business Intelligence, né, que não aderem conceitos orientados a dados, né, hoje cada vez mais a cultura data-driven, né, ela está cada vez mais preconizada dentro das empresas, né, todo o processo decisório da empresa, toda tomada de decisão, obviamente, vem aí embasada, tem um embasamento muito forte aí na análise de dados, tá? Então, a competitividade do mercado seria aqui, de fato, a capacidade de se antecipar, né, as tendências e responder rapidamente às mudanças no ambiente do negócio. Então, é você saber em que posição a sua empresa está, quais são as tendências para que você possa ali, né, fazer o seu planejamento e tomar a sua decisão assertiva. Legal, então, pessoal, então assim, o Business Intelligence, né, nós vimos aqui que não foi falado em Power BI nesse exato momento, né, não tocamos em ferramenta, em nenhuma técnica de Power BI propriamente dita, simplesmente falamos aí do Business Intelligence, de um processo, de uma metodologia de técnicas, né, com o principal intuito aí de poder te dar suporte, de poder te dar embasamento, informações consistentes, evidências claras e significativas para que você tome aí a melhor decisão, para que você tome a decisão cada vez mais assertiva para o seu negócio, para que ele flua positivamente. Então, o Business Intelligence, né, ele visa entregar, fornecer informações precisas, né, ou informações consistentes, né, para pessoas interessadas ou pessoas certas no momento certo. E qualquer ponto fora disso, né, pode te levar aí a uma tomada de decisão não precisa, não assertiva, né? Então, não é isso que a gente quer. Então, o Business Intelligence, ele tem essa capacidade de entregar informações assertivas, informações precisas para a pessoa certa, num tempo certo, num tempo oportuno. Maravilha, então, pessoal, então essa é a nossa aula introdutória aí de Business Intelligence. Então, a ideia é dar esse conhecimento essencial para vocês. Isso aqui vai mudar muito a maneira que você vai enxergar, né, quando você estiver trabalhando com o Power BI. Então, nas próximas aulas aí, eu pretendo aí trazer um conjunto de dados, nós vamos trabalhar com as conexões, faremos aí alguns tratamentos já nesse processo de conexão, vou mostrar um pouco do ambiente ali do Power BI para vocês, né, para que vocês possam já ir se familiarizando, mas esse conceito de Business Intelligence é fundamental aí para que você trabalhe aí com a ferramenta de Business Intelligence. Gostaria já nesse momento de encerramento agradecer preciosamente aí o teu tempo, né, a tua atenção, obrigado, e para você que chegou até aqui, peço aquela ajuda de sempre, de curtir esse vídeo, compartilhar aí com amigos, vizinhos, colegas, familiares, com o máximo de pessoas que puderem, para que o YouTube entenda aí a relevância desse vídeo, para que ele entenda que ele é importante, ele passe a disseminar com o máximo de pessoas possível e nós conseguimos fazer essa medição, né, medir essa relevância e conseguir produzir sempre novos conteúdos como estes. E gostaria aí também, né, pedir, que eu acabei me esquecendo, para que vocês ativem o sininho para que o YouTube aí te avise sempre quando houver novos conteúdos. Então, vou ficando por aqui, mais uma vez aí um grande abraço e até a próxima videoaula.